vídeo de hoje eu vou falar dos melhores celulares para você que é um pobre lascado assim que nem eu e não tem dinheiro para comprar um S25 Ultra ou um iPhone 16 Pro Max. Então hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares até R$800. Apesar desse valor ser bem limitado, até que a gente tem boas opções no mercado. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Só lembrando que eu vou deixar todos os links dos celulares com os melhores preços na descrição deste vídeo. Bom, para começar nessa lista eu vou falar do celular mais baratinho, que no caso é o Infinix Hot 50i. Esse celular custa por volta dos seus R$600 e traz o processador Helio G81, que é um processador bem fraquinho, já que esse celular com esse processador faz seus 262 mil pontos no AnTuTu. E AnTuTu, para quem não sabe, é um site que faz teste de comparação de celulares e dá uma pontuação. De acordo com essa pontuação, a gente consegue saber se o celular é bom ou ruim. No caso, esse celular ele não é muito bom, ele é bem basicão, mas também não tem como esperar muito, já que ele custa por volta dos seus R$600. Ele já traz versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, sendo um dos celulares mais baratos com a opção de 256 GB de memória interna. Ele já traz uma tela de 6.7 polegadas, IPS LCD com 120 Hz. Esse é o celular mais barato com a tela de 120 Hz que você vai encontrar hoje em dia. Ele já vem também com um conjunto de câmeras bem basicão, sendo câmera principal traseira de 48 megapixels e câmera frontal de 8 megapixels, que só consegue gravar em até Full HD 30 fps. Mas de novo, o celular custa só seus R$600, então não tem como esperar muita coisa dele. E com relação à bateria dele, ele já traz os seus 5.000 mAh, sendo uma bateria muito boa, de novo, levando em conta o preço dele, que é R$600. O segundo celular da nossa lista é praticamente idêntico ao Infinix Hot 50i, só que ele é uma opção da Motorola, no caso é o Moto G05. Esse celular também custa por volta dos seus R$600 e traz o mesmo processador, Helio G81. Inclusive, esse celular com esse processador faz a mesma pontuação no AnTuTu, sendo seus 262 mil pontos. Só que o G05 só traz 4 GB de memória RAM e opções de 64, 128 ou 256 GB de memória interna, também sendo um dos celulares mais baratos que trazem 256 GB de memória interna. A tela dele também é praticamente idêntica do celular anterior, sendo ela de 6.7 polegadas, IPS LCD, só que com a diferença que ela não tem 120 Hz, ela tem seus 90 Hz. E com relação ao conjunto de câmeras dele, ele tem uma leve melhoria, já que ele vem com uma câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels, mas ambas também só conseguem gravar em Full HD 30 fps. Já com relação à bateria dele, ele traz uma das maiores baterias dessa lista, sendo ela de 5.200 mAh. Então, se você busca um celular que seja muito barato e a bateria vai durar o dia inteiro, vá nessa opção, já que ela tem uma das maiores baterias de celulares baratinhos. O terceiro celular da nossa lista já é um celular muito conhecido nesse mundo de celulares baratinhos. No caso, esse é o Redmi 14C. Esse celular custa por volta dos seus R$700 e já traz o processador Helio G81 Ultra, que de Ultra só tem o nome mesmo, até porque esse celular com esse processador faz a mesma pontuação dos últimos dois celulares, sendo os seus 262 mil pontos no AnTuTu. Ele já traz versões de 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, traz uma tela de 6.88 polegadas, IPS LCD com seus 120 Hz e com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels e câmera frontal de 13 megapixels, mas que também só consegue gravar em Full HD 30 fps. Porém, esse celular entrega uma qualidade um pouquinho maior em fotos, se comparado com os últimos dois celulares. E com relação à bateria dele, ele já traz os seus 5.160 mAh, também sendo muito boa pelo preço do celular. O quarto celular nessa lista já sobe um pouquinho o nível de potência, sendo ele o Moto G34. Esse celular custa por volta dos seus R$800 e já traz o processador Qualcomm Snapdragon 695, que é um processador absurdamente mais potente que o dos últimos 3 celulares, já que esse celular com esse processador faz seus 424 mil pontos no AnTuTu, sendo quase que o dobro da pontuação dos últimos 3 celulares. Ele também já traz opções de 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, já traz tela de 6.5 polegadas, IPS LCD com seus 120 Hz e com relação ao conjunto de câmeras dele, ele também tem um salto se comparado com os últimos 3 celulares, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, mais uma câmera macro de 2 megapixels e ele traz uma câmera frontal de 16 megapixels. Infelizmente, essas câmeras só conseguem gravar em até Full HD 30 fps, mas apesar delas gravarem na mesma resolução, elas entregam uma qualidade muito maior, tanto para fotos quanto para vídeos. Já com relação à bateria dele, ele traz uma bateria de 5.000 mAh e 5.000 mAh é o padrão hoje em dia, então a maioria dos celulares dessa lista vai ter uma bateria desse tamanho. O próximo celular dessa lista é uma evolução do Moto G34, no caso, esse é o Moto G35.
G35. Esse celular é basicamente o melhor celular que a gente tem abaixo dos R$900, já que esse celular custa seus R$800 e já traz o processador Unisocket T760, que é um processador extremamente bom, assim como o Snapdragon 695 do G34. No caso, o G35 com T760 faz os seus 423 mil pontos no AnTuTu. Ele já traz versões de 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, já traz uma tela de 6.72 polegadas, IPS LCD com seus 120 Hz e já vem com o melhor conjunto de câmera dessa lista, sendo câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e ele já consegue gravar em 4K 30 fps com as câmeras traseiras e ele traz uma câmera frontal de 16 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 30 fps e ele traz uma bateria de 5.000 mAh, que como eu disse é o padrão hoje em dia. O sexto celular na nossa lista é a opção mais potente que eu trouxe aqui para essa lista. No caso, esse é o Galaxy A15. Esse celular custa por volta dos seus R$800 e já traz o processador Helio G99, que é um excelente processador para celulares nessa faixa de preço. O A15 com esse processador faz seus 442 mil pontos no AnTuTu. Ele já traz versões de 4, 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, já traz uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 120 Hz, sendo basicamente a melhor tela dessa lista junto com o último celular. Ele também já traz um dos melhores conjuntos de câmeras dessa lista, sendo câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 5 megapixels, mais uma câmera retrato de 2 megapixels, mas que infelizmente só consegue gravar em Full HD 30 fps, mas ele consegue entregar uma qualidade muito boa, tanto em fotos quanto em vídeos. E ele traz uma câmera frontal de 13 megapixels que consegue gravar em apenas Full HD 30 fps. Apesar dessa câmera frontal gravar com a mesma resolução das câmeras traseiras dele, ele entrega uma qualidade bem baixa, já que a Samsung coloca um pós-processamento muito ruim nas câmeras frontais de celulares baratinhos. E com a nossa bateria dele, ele já traz os seus 5.000 mAh. E sétima posição na nossa lista, eu trouxe uma das melhores opções de celulares que a gente tem disponível na faixa dos R$800. No caso, esse é o Galaxy A16. Esse celular custa dos seus R$800 a R$900, estourando um pouquinho o orçamento aqui da nossa lista, porém, ele vale muito a pena, já que ele traz o mesmo processador do celular anterior, sendo o Helio G99, e esse celular com esse processador faz seus 419 mil pontos no AnTuTu. Ele também já traz opções de 4 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, já traz uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED com 120 Hz, sendo a melhor configuração de tela que a gente tem nessa lista. Ele também já traz o exato mesmo conjunto de câmeras do celular anterior, sendo câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 5 megapixels e uma câmera retrato de 2 megapixels e traz uma câmera frontal de 13 megapixels. Ele consegue gravar em Full HD 30 fps com todas as câmeras. Já com relação à bateria dele, ele traz os seus 5.000 mAh, que como eu já havia dito anteriormente é o padrão hoje em dia. Lembrando que todos os links com os melhores preços dos celulares vão estar na descrição deste vídeo. Bom, basicamente esses são os melhores celulares na faixa dos R$800. Mas é claro, se você discorda da minha lista ou sabe de mais alguma outra opção nessa faixa de preço que eu não trouxe para o vídeo, diga nos comentários para que todas as outras pessoas que assistiram o vídeo possam ver. Então é isso, um forte abraço, valeu e fui!